galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse momento em que vocês estão em casa, é importante ficar em casa e se cuidar, mas a educação não pode parar. Então nós estamos trazendo as aulas aqui no canal para vocês. E hoje nós vamos falar sobre embriogênese humana, né? Esse material, essa frente está no conteúdo da primeira série do ensino médio, mas ele, lógico, vai servir para todas as pessoas que pretendem fazer o Enem. Tá, primeiro momento nós vamos falar sobre a fecundação, o encontro do espermatozoide, o gameta masculino, com o ovócito secundário. Isso mesmo, ovócito secundário. As mulheres ovulam, né? Liberam na ovulação o ovócito secundário, e essa célula ela está paralisada na meiose. É uma célula que está num processo de divisão celular para a produção do óvulo, mas ela parou no caminho, né, dessa divisão. Então essas células se encontram na tuba uterina. Então vamos falar um pouquinho sobre a morfologia dessas células. O espermatozoide, né, lembrando lá da biologia celular, é aquela célula masculina que é formada por três partes assim distintas. A cabeça, que contém o acrossoma, uma bolsa que deriva do complexo de Golgi, e aquela bolsa que contém enzimas importantes para esse momento que ele vai passar agora. Também tem o núcleo, né? Então na cabeça tem o acrossoma e o núcleo. O núcleo contém um material genético paterno. Logo abaixo, né, você vai ver a peça intermediária. E a peça intermediária é aquela parte que a gente nas aulas de biologia celular lembra que é rica em mitocôndrias, que funciona como se fosse um motor desse espermatozoide. Vai produzir a energia para ele sacudir essa cauda dele, que deriva, né, dos centríolos, aquela cauda, né, um flagelo do espermatozoide, para ele sacudir essa cauda e poder chegar até a tuba e encontrar o ovócito. Esse encontro, como eu falei, ele vai logo esbarrar numa primeira barreira, a corona radiata. A corona radiata, você observa no esquema que ela é formada por células, né, várias células. Essas células, elas são células do folículo ainda ovariano. Então essas células acompanham o ovócito no momento da fecundação, no momento da ovulação. E aí se torna uma barreira ali dele, uma proteção para o ovócito. Logo após essa barreira, você vai encontrar uma outra barreira chamada de zona pelúcida, também uma proteção do ovócito, uma camada de glicoproteínas aí que envolve o ovócito secundário. Então o espermatozoide vai ter que vencer essas duas barreiras para entrar em contato com a membrana do ovócito. Tá, e como é que isso acontece? Aí você vai para uma reação chamada reação acrossômica. É quando o acrossoma libera suas enzimas. Essas enzimas vão romper, né, a corona radiata, vai desprender essas células, vai romper essa primeira barreira e também a zona pelúcida. E aí o espermatozoide agora entra em contato com a membrana do ovócito. A partir desse momento, eles fusionam as suas membranas e o núcleo do espermatozoide entra no ovócito secundário. Isso mesmo, apesar de nós falarmos, né, e chamarmos de entrada do espermatozoide, quem entra na verdade é o núcleo do espermatozoide. Então esse núcleo, ao entrar no ovócito secundário, vai ocorrer uma reação interessante. Aquele ovócito secundário que estava paralisado vai completar a meiose e vai se tornar o óvulo. Então é uma coisa muito interessante, né? É que o espermatozoide ele entra no ovócito secundário, mas fecunda o óvulo. Como é que isso acontece? Ao entrar o núcleo do espermatozoide e o ovócito completar a sua meiose, essa célula passa a ter dois núcleos. O núcleo do espermatozoide é o pronúcleo masculino, o núcleo do óvulo se torna o pronúcleo feminino. Esses dois núcleos agora, para finalizar a fecundação, vão se fusionar e formar um único núcleo, o núcleo do zigoto. E a partir desse momento, você tem uma única célula que vai dar origem a um novo indivíduo. Está encerrado o processo de fecundação lá na tuba uterina. E a partir daí, você tem o seguinte fenômeno. Em menos de 24 horas, esse mesmo zigoto que eu falei, ele já vai sofrer a primeira divisão do desenvolvimento embrionário, chamada de clivagem ou segmentação. Lá no seu material pode estar segmentação. E aí você já vai saber agora que são sinônimos, clivagens ou segmentações. Elas vão ser divisões do tipo mitóticas, que vão ocorrer sucessivamente a partir daí. E esse embrião, em menos de 3 dias, ele já vai estar mais ou menos com 16 a 32 células. E ele já vai estar chegando ali no útero. Ao chegar no útero, ele vai formar uma bolsa, né, uma bolsa chamada blastocisto. Mais ou menos assim. Aquele embrião estava com uma aparência de um cacho de células.
Nós chamávamos ele nesse momento de mórula. Então, observe bem, primeira fase do desenvolvimento, a mórula, é característico justamente dessas células que vieram do zigoto, sofreram divisões sucessivas e formaram um cacho de células. A partir daí, começa a haver uma mudança nele, começa a formar uma cavidade interna desse embrião. O nome dessa cavidade é blastocele, não esqueça dela. Essa cavidade vai dar aparência para o embrião de uma bolinha de líquido, uma bolsa, por aí o nome de blastocisto. E essa fase é chamada de blástula. Então você já viu a fase de mórula, a fase de blástula. E nessa fase de blástula existe um detalhe importantíssimo para você. É que nessa fase o embrião vai colar na parede do endométrio, na parede do útero, o endométrio. E aí ele vai começar o processo de implantação. E o nome desse processo é nidação. Não esqueça dele. Consiste na seguinte coisa. O embrião vai se colar, né? Veja na imagem, né? Ele vai colar na parede do útero e ele vai começar a produzir essas vilosidades que vão entrando ali, se enraizando dentro do endométrio. O nome desses prolongamentos é vilosidades coriônicas. Essas vilosidades, elas são muito importantes, porque elas são o início da formação da placenta. Isso mesmo, a placenta, aquele importante anexo embrionário, ele é formado uma parte do embrião, a outra parte da mãe. Então essa junção aí, nesse momento, já começa a formação da placenta. No momento da implantação. Um detalhe importante é que nesse momento o embrião começa a liberar um hormônio chamado HCG, a gonadotrofina coriônica humana. E esse hormônio vai ser muito importante para manter o endométrio e com isso garantir a estabilidade da gravidez. Vai ser muito importante a partir daí que esse embrião vai sofrer uma série de modificações. Por exemplo, nesse momento o embrião apresenta já a massa celular interna, essa massa que dá origem ao corpo do embrião. E também o trofoblasto, que vai dar origem a esses anexos embrionários do embrião. Mas o detalhamento das fases que o embrião vai passar agora, por exemplo, a gastrulação e também a organogênese e a gravidez semana a semana, você vai conferir na próxima aula.